Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Vamos trabalhar o conteúdo, operadores argumentativos e coesão textual. Vamos lá? Talvez vocês ainda não tenham ouvido o termo operadores argumentativos, propriamente dito, mas com certeza sabe do que se trata. Querem ver? São estruturas linguísticas responsáveis pela ligação, coesão entre as sentenças. Quer dizer, essas estruturas são responsáveis pela ligação de ideias. Tem por função também ressaltar a força argumentativa dos enunciados e o sentido para qual apontam. Logo, ao fazer essa ligação, podem indicar relação de causa, consequência, conclusão, oposição, finalidade, soma de ideias e etc. Por isso, existem diversos tipos de operadores que proporcionam diferentes sentidos ao texto. Isso quer dizer que, de acordo com o operador argumentativo que você estiver usando, vai proporcionar diferentes sentidos ao texto que você estiver escrevendo, ao que você estiver falando, ok? Vamos lá. Vejamos estes exemplos abaixo. Pedro vai trabalhar, pois precisa de dinheiro. O operador argumentativo aqui, a conjunção pois, ela tem a função de quê? De explicar a causa, o motivo de Pedro ir trabalhar. Pedro vai trabalhar, pois precisa de dinheiro. É um motivo, a causa, é uma explicação, certo? Segundo exemplo, Pedro vai trabalhar, portanto, receberá um salário. E já este operador argumentativo, ele tem a função de concluir a fala, o texto do que está sendo tratado. Pedro vai trabalhar, portanto, receberá um salário. Já no próximo exemplo, Pedro vai trabalhar, mas viajará no fim de semana. O mais dá a ideia de quê, gente? De oposição, certo? Ele vai trabalhar, mas, porém, viajará no fim de semana. Pedro vai trabalhar para ganhar dinheiro. Esse para significa o quê? A finalidade de Pedro trabalhar. Ele vai trabalhar para ganhar dinheiro, certo? Percebam que o início da frase, da sentença, ela é igual em todos os exemplos. Muda só a estrutura final, né? E os operadores argumentativos que são colocados aqui na frase, ok? Vamos lá. Principais operadores argumentativos. Os principais operadores argumentativos são estes citados aí abaixo. Operadores que somam argumentos, que podemos falar de quê? Do e, também, ainda, não só, mas, também, além de, além disso, aliás. Temos aqui um exemplo. Além de ser muito inteligente, é um ótimo professor. Quer dizer que, nesse exemplo, nessa frase, nessa sentença, a gente vê um operador argumentativo que dá a ideia de soma, de adição. Como se eu dissesse uma coisa aqui e quisesse acrescentar mais alguma referência àquela frase, aquele exemplo que a gente está dando, certo? O próximo são operadores que indicam conclusão. Portanto, logo, por conseguinte, pois, consequentemente,
Frequentemente, temos mais um exemplo. João tira notas baixas e trata mal os professores, portanto, não é um bom aluno. Por que ele não é um bom aluno? Porque ele tira notas baixas e trata mal os professores. Isso é uma conclusão. Portanto, aqui dá a ideia de conclusão. Os operadores argumentativos que indicam comparação entre elementos a fim de uma conclusão. São eles que, menos, menos que, tão como. Por exemplo, vamos colocar Luísa no lugar de Joana. Uma é tão competente quanto a outra. Esse operador argumentativo indica comparação, certo? Já o próximo indica causa e explicação. Podem ser estes operadores que indicam causa e explicação. O porquê, que, já que, pois, por causa de. Temos mais um exemplo aí. Estou triste, pois não fui bem na prova. Percebam, gente, que os operadores argumentativos, eles podem aparecer o mesmo operador em outro contexto, que tenha outro significado, que a gente perceba que ele significa, ele indica outra coisa naquela frase, certo? Por exemplo, aqui, ó, o pois. Estou triste, pois não fui bem na prova. Esse pois aqui, ele indica uma causa ou uma explicação, é o motivo da pessoa estar triste. Já aqui em cima, é uma conclusão, certo? Então, os operadores argumentativos, eles podem expressar ideias diferentes, o mesmo operador argumentativo, de acordo com o contexto. Você vai identificar a ideia que ele quer expressar de acordo com o contexto que ele é empregado, ok? Vamos lá. Operadores que indicam oposição e ideias contrárias, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, embora, ainda que, posto que, apesar de. Temos um exemplo aí. Gabriel fez um bom trabalho, mas não foi aprovado. Quer dizer, que o mais, nesse caso, ele vai indicar uma oposição de ideias. É uma ideia contrária, ok? Vamos para o próximo. O operador que indica o argumento mais forte de um enunciado. Até mesmo, inclusive, pelo menos e no mínimo. Temos um exemplo. João era muito ambicioso, queria ser, no mínimo, o presidente da empresa onde trabalha. Esse operador, ele indica um argumento mais forte de um enunciado, certo? É como se fosse dar força àquele enunciado, certo? O próximo operador que vamos falar é o que indica uma relação de condição entre um antecedente e um consequente, que pode ser se e caso. Temos um exemplo: se você não for ao médico, não melhorará, certo? Quer dizer que esse se e esse caso, ele indica uma condição, certo? Já o próximo indica uma relação de tempo, quando, assim que, logo que, no momento em que. Por exemplo, assim que você chegar, me ligue. Assim que você chegar, me ligue. Isso é uma condição, uma relação de condição, certo? O próximo operador que vamos falar é o que indica finalidade e objetivo. Para que, a fim de. Podemos dar o exemplo, eu estudo a fim de passar no vestibular. Quer dizer, é a finalidade, né?
desta frase da pessoa que disse que estuda para passar no vestibular. A finalidade, se para, ele quer dizer isso. Eu estudo a fim de passar no vestibular, no caso, né? Ou poderia ser para também, né? Para passar no vestibular ou a fim de passar no vestibular. Qualquer um desses operadores argumentativos, eles indicam finalidade, o objetivo expresso naquela frase. Certo? Vamos lá. Atenção, atenção. Bom, vimos até agora os principais operadores argumentativos e as possíveis relações que esses operadores estabelecem no texto. Agora vamos falar um pouco sobre um assunto já conhecido por vocês e de grande importância, a coesão textual. Por que vamos falar sobre esses dois assuntos ao mesmo tempo? Alguém sabe aí? Porque eles têm tudo a ver. Esses operadores são responsáveis por garantir a coesão do seu texto. Esses operadores, eles servem para deixar o seu texto mais rico, menos repetitivo. A gente pode usar os operadores para ligar ideias, sem repetir termos, certo? Vamos lá. O que é coesão textual? O que é coesão textual? Quando falamos em coesão textual, falamos a respeito do mecanismo linguístico que permitem, de mecanismos linguísticos que permitem uma sequência lógico-semântica entre as palavras, frases, parágrafos e etc. Ela tem duas funções: estabelecer ligação entre as partes, sequencial, e evitar repetições de termos e palavras, referencial. A sequência, no caso, a parte que ela tem duas funções importantes, que é estabelecer ligações entre as partes e evitar repetições de termos, que foi o que eu disse anteriormente. Você liga as ideias e não repete os termos, e evita a repetição dos termos, certo? Como disse acima, existe basicamente dois tipos de coesão, basicamente. A primeira é a coesão por substituição, que é aquela referente ao modo como a palavra e expressões, as palavras e expressões substituem uma ou outra no texto. Entre os elementos que garantem a coesão, temos o pronome, os sinônimos, os hiperônimos e hipônimos, os advérbios, os numerais, as metonímias. Quer dizer, gente, que quando ele diz que a coesão é por substituição, é aquela que faz substituir uma expressão por outra, que tenha um sentido referente, um sentido que ligue aquela frase sem perder a essência dela, né? Mantendo o sentido dela, ok? Tem um exemplo aí da coesão por substituição com pronomes, certo? Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Em vez de os alunos foram advertidos pelo mau comportamento, caso o mau comportamento volte a acontecer, os alunos serão suspensos. Quer dizer, gente, que vejam aqui no primeiro exemplo. Observem que quando ele diz que os alunos foram advertidos pelo mau comportamento, a gente já sabe que foram os alunos que foram advertidos pelo mau comportamento. Então, não precisamos repetir de novo que caso isso se repita, o mau comportamento, eles vão ser suspensos. Quem vai ser suspenso? Os alunos, certo? Então, o que é que a gente faz? Substitui os termos já ditos, já expressos nessa frase. Por exemplo, o que diz aí? Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso, o que é isso? Isso é um pronome, né? Demonstrativo, tá, gente? Caso isso, que é o quê? O mau comportamento, volte a acontecer, eles, quem são eles? Pronome pessoal. Os alunos serão suspensos. Então, isso aqui é coesão por substituição.
Todos esses termos aqui que eu falei, eles lhe dão um leque de palavras que você pode usar no seu texto, nas suas colocações, que vão fazer com que você tenha um vocabulário bem mais rico e um texto bem mais rico, sem repetições e com a ligação de ideias coerente, coesa, ok? Vamos lá. A coesão por ligação, já a coesão por ligação, que trata de como os termos são encadeados dentro de um texto, quem faz essa ligação e determina a linha argumentativa são os operadores argumentativos. Lá, a gente falou da coesão por substituição, que é substituir um termo por outro, que tem o mesmo sentido, e faça a ligação daquela ideia, que a pessoa consiga retomar aquele termo lá, falando sobre ele, sem repetir ele, certo? Usando outro termo que tenha o mesmo sentido. A gente não pode usar um termo que não tem o mesmo sentido, senão não vai ter sentido nenhum, vai perder o sentido a frase, certo? Vai ficar incoerente, sem coesão, certo? Então, a coesão por substituição é essa que a gente substitui um termo por outro, uma expressão por outra, onde o texto mantém o mesmo sentido. Já a coesão por ligação, a gente usa os operadores argumentativos, certo? Que são aqueles que a gente mencionou lá, as conjunções. Elas ligam as ideias, elas fazem um encadeamento de ideias dentro de um texto, certo? A coesão é responsável pela competência 4 do Enem, ou seja, ela vale 200 pontos na sua redação. Gente, é muito importante a gente conhecer os operadores argumentativos, certo? E entender a importância do uso dele na construção dos nossos textos. Para fazer um bom texto bem coeso, é imprescindível o conhecimento dos operadores argumentativos, já que são eles que vão garantir o bom encadeamento das ideias e termos. Além da importância da redação, arriscaria dizer que em qualquer vestibular do Brasil cai pelo menos uma questão sobre coesão e operadores argumentativos. Então, gente, a importância desse conteúdo esse conteúdo é de extrema importância para todos vocês, tanto os alunos do primeiro, do segundo, quanto do terceiro ano, porque você vai se inteirando desse assunto, você vai começar a ter embasamento para começar a criar os seus textos e começar a ligar essas ideias com mais coesão e, claro, usando todas essas ferramentas, que são esses operadores, que fazem com que seu texto fique mais bonito, coeso, organizado, certo? Que a ligação de ideias seja feita de uma forma correta, certo? Claro que a gente tem que saber como usar e onde usar. Por isso a gente estuda isso, tá bom? Por esse motivo a gente está estudando, a gente deve estudar esse conteúdo. Agora vamos treinar um pouco com os exercícios. O exercício de vocês vai estar lá no link que eu vou enviar para o grupo de vocês pelo Google Forms. Vocês terão um exercício de múltipla escolha, certo? Irão responder as questões propostas e, claro, refletindo, tentando entender o uso desses operadores, como e quando eu devo usar, certo? E o que ele quer dizer ali, que sentido ele tem naquele contexto, certo? Vão responder e não precisa enviar foto, só é responder e clicar lá em enviar, tá certo? Que as respostas vão imediatamente serem enviadas para mim. E você já
podem saber o resultado de vocês, o que vocês acertaram e o que vocês erraram, se porventura errarem alguma questão, certo? Um abraço, até a próxima, bons estudos e fiquem com Deus.